Olá, bem-vindo de volta, aventureiros, a mais um episódio da lore do Velho Mundo, aonde falaremos do Duque Vermelho. Ué, peraí, Velho Mundo? Warhammer Fantasy? Eu achei que isso aqui era um canal futurístico, porque só tinha lore do 40.000. Da onde veio isso aqui? Meus amigos, eu gosto mais do Fantasy e eu já falei dos conteúdos principais que eu queria trazer para o canal do Warhammer Fantasy. Como a Games Workshop acabou com o mundo no End Times, o final dos tempos, fim dos tempos, morreu todo mundo. Aí eles não criaram mais coisas pro Velho Mundo e eles começaram a fazer a Era de Sigmar. Aí não tem mais muito que eu trazer, porém, recentemente, eles perceberam a grande cagada que fizeram e eles voltaram atrás, lançando a linha The Old World, o Velho Mundo. E essa linha do Velho Mundo tá bem legal. Agora, o trailer mais recente da página oficial da Games Workshop lançou modelos novos para a Bretônia e para os Reis da Tumba. Quando eu vi Morto-Vivo, Bretônia, eu lembrei que eu tinha feito uma promessa há muito tempo atrás para um dos ouvintes aqui do canal de um dia trazer o Red Duke, o Duque Vermelho, e explicar a história dele. Só que eu tenho memória de um peixe dourado, tô falando sério, nessa parte eu realmente não lembro das coisas, e eu acabei esquecendo completamente. Então, se você tem um tema, um personagem ou alguma coisa que tu quer trazer aqui pro canal que um dia eu fale, pode colocar nos comentários. Eventualmente vai ter uma luz assim e eu vou acabar fazendo. Pode demorar, pode ser rápido, não sei, mas eu gosto sempre de saber a sua opinião, porque afinal, isso aqui é uma república democrática que eu faço o que eu quiser, então fique à vontade, meus amigos. Bem, continuando, afinal, quem é o Duque Vermelho? Da onde ele vem? Me explique isso aí, o que ele nasceu um vampiro, ele sempre foi vampiro? Não, ninguém nasce um vampiro. Ele nasceu um ser humano normal da província da Bretônia, de Aquitaine. A província de Aquitaine, eu provavelmente vou pronunciar ela diferente toda vez que eu falar, porque é um local baseado em uma região real da França, fortes inspirações, pura coincidência que Bordeaux também tá ali no norte. Eu não sei falar francês, eu vou acabar massacrando os nomes aqui, então alguns nomes eu vou tomar uma liberdade criativa de mudar totalmente para ficar mais fácil de falar. Eu vou dizer aqui quando eu mudar. Mas, em geral, ele nasceu o filho mais velho de uma família de nobres. O pai dele era o Duque de Aquitaine, então, por ter sido o filho mais velho, ele vai ser o próximo Duque da província. Um Duque é praticamente um rei. Ele não governa o país inteiro, mas no seu pedaço de terra, ele é o líder máximo. Então, nascido em uma família nobre, ele e o seu irmão mais novo fizeram o que os nobres da Bretônia fazem e se tornaram cavaleiros, à busca da maior das honras, que é beber no cálice sagrado da Dama do Lago e se transformar em um cavaleiro do Graal. Durante esse tempo, como ele era um nobre e ele tinha que governar, ele tomou aquele trabalho de governar a sua província como uma questão de honra. Ele amava sua terra natal, ele amava o seu povo e, acima de tudo, ele amava
uma mulher linda, que ele se apaixonou e pediu em casamento, e os dois viveram felizes. Calma, por um tempo. Porém, ele é um cavaleiro, ser rei é legal, mas parte de ser um cavaleiro na Bretônia é enfrentar os perigos. A província de Aquitânia, pela sua localização, ela não é um local tão perigoso por si só, porque ela é cercada de outras províncias da Bretônia, mas é o dever de todo cavaleiro proteger o seu país, não só a sua terra local. Portanto, mesmo a região dele sendo absurdamente rica e próspera, ele não vai ficar sentado governando. Quando ele é chamado para ajudar, ele e seus cavaleiros mais leais vão para resolver o problema. Ele já se juntou com outro senhor, outro duque de um dos estados próximos, para lidar com um dragão. Ele já enfrentou Wogs dos Pele Verde, Pilhadores do Caos e outras ameaças como os Homens Besta da Floresta, mas em si, nada muito absurdo, nada assim fora do normal para qualquer duque da Bretônia. Claro, durante esse período, ele se destacou pela sua habilidade em duelos com espadas. Ninguém na Bretônia inteira conseguia derrotar ele num duelo 1 a 1. E ele fez isso meio que a marca registrada dele. Ele ofereceu um prêmio, uma bolsa de moedas de ouro. Podia ser camponês, podia ser nobre, podia ser estrangeiro, a quem, num duelo com ele, conseguisse arranhar ele. E a pessoa poderia ter até 1 hora durante esse duelo. Ninguém nunca ganhou a bolsa de ouro. E tu não precisa matar ele, é só arranhar ele. Mas ele era um espadachim excepcional. E durante esse tempo como rei, ele então fez o que ele tinha que fazer. Ele se casou, ele teve uma família feliz, a esposa dele ainda não tinha gerado filhos, mas o país era próspero, ele fez sempre a sua missão, sempre foi um homem honroso. E até um belo dia, a Dama do Lago chamou o seu irmão. Ué, peraí, como? Sim, a Dama do Lago escolhe o cavaleiro. Não é assim uma questão lógica. Ele pode ser o filho mais velho, ele pode ser um nobre, mas o irmão dele também é nobre, o irmão dele também luta muito bem, o irmão dele também está procurando sempre uma missão e proteger o seu país. Eu não falei muito do irmão dele, porque o nome dele é Louis the Righteous. Louis the Righteous, ou Louis o Correto, como quase todos os reis da Bretônia se chamam Louis. Bem, Louis o Correto, ele é um dos reis da Bretônia. Então, o irmão dele aqui vai ser escolhido não só para se transformar em um santo vivo, num cavaleiro do Graal, mas a Dama do Lago, diretamente para ele, falou: você vai ser o próximo rei da Bretônia. E tu acha que o nosso duque aqui iria se sentir meio deixado de lado, meio que com inveja do irmão? Mas não. Em nenhum momento o Duque da Aquitânia ficou sentido que não, ele deveria ter sido escolhido, ele deveria ter sido rei. Muito pelo contrário, ele era extremamente feliz
com a vida que ele tinha. Ele era feliz, defendendo seu pedaço de terra, lutando com seus amigos e aliados ao redor, e ter o seu irmãozinho agora como rei e um santo vivo era uma honra que ele conseguia dividir. Ele era um homem com empatia, com carinho e satisfeito com a vida que ele tinha. Ele era feliz, estava tudo dando certo. E o seu irmão agora virou o rei. Ele jurou lealdade a seu irmão, e quando seu irmão precisasse da espada dele, ele lutaria sem pensar duas vezes. Uma história de honra e bondade. Como eu gostaria que ela tivesse acabado aqui. Eu gostaria de dizer que ele teve uma vida plena e que nada aconteceu de errado, mas infelizmente o destino não é assim que aguarda para os nossos heróis. Bem, o Duque da Aquitânia foi chamado pelo seu irmão porque eles precisavam impedir o domínio, a queda, no caso, de um país ao sul, um país chamado Estália. A Estália estava sob a invasão das forças do sultão Jafar de Árabe. Era um sultão extremamente tirânico que queria conquistar esse país e invadir, se possível, o mundo inteiro, e isso não seria permitido. As terras de Estália são ao sul da Bretônia, e eles enviaram então tropas para lá, junto. O próprio rei liderou o exército e o seu irmão liderou um contingente de cavaleiros também para expulsar os árabes de lá, porque não poderia ser permitido a queda de um reino. Teoricamente, não vou dizer que eles nunca se enfrentaram, que eles não têm desavenças, mas em teoria aliado de pessoas do bem contra o pessoal de árabe, que como eu vou te explicar, pelo culto da Bretônia em árabe, teoricamente tem alguns cultos caóticos, então é algo que eles veem como um paganismo, uma coisa que tem que ser expurgada, e eles fizeram uma cruzada para expulsar os árabes da província, do país de Estália. Se a Bretônia pudesse, provavelmente eles iriam conquistar e transformar isso aqui numa província, mas é um país, e eles iriam expulsar agora os invasores. E durante um tempo, os dois irmãos lutaram juntos, claro, às vezes em campos de batalhas diferentes, mas com o mesmo objetivo tático de expulsar os invasores do país. E durante esse tempo, ele recebeu o apelido pelos árabes de El-Sif. El-Sif literalmente quer dizer a espada, porque durante esse conflito, as forças de cavaleiro, tanto da Bretônia como um todo, mas principalmente as lideradas por ele, fizeram uma fama absurda, virando vários conflitos a favor das tropas aliadas. Aqui estavam soldados de Estália, do Império e da Bretônia, lutando lado a lado contra os invasores do sul. E nesse combate ele virou uma lenda. Todos, assim, o pessoal chamava ele de A Espada, porque ele nunca perdia um combate 1 a 1. Não importava com quem ou contra quantos. Às vezes ele derrotava 2 ou 3 inimigos sozinho. Então ele era um espadachim fenomenal. E essa fama cresceu tanto que o sultão começou a planejar um jeito de eliminar esse indivíduo, esse pedra no sapato, e ele decidiu que tu não podia enfrentar eles no campo de batalha, porque as forças combinadas deles eram muito, ele teria que matar a liderança. E para isso,
ele teve a ajuda de forças que meio que queriam tirar o Elsif do governo de Anquiteia. É o seguinte, como foi? Aquitane, perdão, eu não sei falar francês, eu vou matar o nome da província. Bem, existiam algumas pessoas que queriam ver ele morto, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. A questão é que no campo de batalha ele não poderia ser derrotado, então eles tiveram que apelar para táticas sujas. Como assim? Ele recebeu uma carta do seu irmão e rei pedindo para encontrar com ele, assinado pelo Louis, bem bonitinho ali, tá tudo correto. Ele nem viu qual Louis que assinou a carta. Louis deve ser o rei da Bretonha, porque todo Louis é rei da Bretonha. Então, ele montou no seu cavalo e foi encontrar com seu irmão para discutir os próximos movimentos do exército e qual era o próximo objetivo militar. Quando ele estava isolado, longe do acampamento e sem nenhuma escolta, nesse momento, 10 assassinos cercaram o seu cavalo, todos eles com cavalos, cercaram o cavalo e começaram a jogar nele dagas e facas e lanças, e com a sua armadura ele defendeu e bloqueou a maioria. O seu cavalo não teve a mesma sorte, mas ele, caído ali no chão, puxou a sua espada e os assassinos de árabe começaram a correr para cima dele e tentar executá-lo. Ele desviava da espada, empalava o cavaleiro de cima e derrubava ele no chão. O outro vinha para tentar esfaquear enquanto vinha um do outro lado. Ele se abaixava e cortava as patas do cavalo, caindo os dois, e ele esfaqueava eles no chão, enquanto um quarto jogava a faca no ar. Ele refletia com a sua espada. E com a sua armadura blindada, ele absorvia às vezes facadas e ataques pelas costas sem levar nenhum dano significativo, e um a um os assassinos foram morrendo até sobrarem 2. Quando sobrou 2, um deles, utilizando uma lâmina estranha, conseguiu desferir um pequeno corte, um leve corte superficial que atravessou um pedacinho da sua armadura e cortou a sua pele. Naquele momento, ele sentiu que o braço dele não estava mais respondendo. Depois o outro braço e as pernas começaram a ficar paralisadas, isso em questão de milésimos de segundo. Mesmo com o corpo quase que todo paralisado e agora caindo sobre um joelho, tentando levantar a espada para enfrentar o assassino, que agora se afastava enquanto o outro se revelava. Acredite ou não, o outro e um dos últimos assassinos era um dos seus cavaleiros. Um dos seus cavaleiros o havia traído e ele agora puxou a espada para ter a desonra de matar o maior espadachim que a Bretonha já viu. Quando ele foi desferir o golpe mortal, a cabeça dele rolou. Uma figura que vinha lá atrás se aproximando. Cada vez que o nosso herói piscava, aquela figura ficava mais próxima. Quando ele iria morrer, a figura simplesmente decapitou o assassino que estava tentando matar ele. E depois a figura despedaçou o assassino que utilizou o veneno, cortando ele no meio. Ele não conseguia mais fazer muita coisa. Depois de ter visto essa cena, ele caiu no chão do deserto, olhando para cima, quando aquela figura chegou próxima e falou algumas palavras que ele nunca vai esquecer. A figura falou: "Eu me chamo Aborash. Eu me impressionei
com a sua habilidade em batalha. Alguém como você não deveria morrer aqui. Eu posso te dar a vida, mas talvez o sol do deserto vai te matar. Se você não receber a minha bênção, você vai com certeza morrer pelo veneno. Então o Aborash cortou um pedaço da mão dele, e deu um pouquinho do sangue pro nosso Duque Vermelho tomar. Eu imagino que o Eusif tava lá dentro, porque ele tava paralisado, ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer, ele tava já quase que alucinando ali por causa do veneno. Ele estava tentando dizer não, me deixa morrer com honra, me deixa morrer puro, não. Porém, ele não conseguia falar, então pensou isso ou não importa. Depois desse evento, outros cavaleiros vieram finalmente procurar o seu mestre que tinha sumido, e eles descobriram então que o rei nunca mandou aquela carta era completamente falsa, e tudo isso foi uma emboscada. O rei, na verdade, agora vendo seu irmão infectado ali por um veneno que ele... Na real, o rei conhecia. Ele sabia que esse veneno exótico era extremamente letal e iria matar o seu irmão em poucos dias, em uma morte extremamente agonizante. Ele ficou com o coração partido. Ele escreveu uma carta para a esposa do Duque, no caso do Duque Vermelho, e mandou de volta para casa. E ele pediu uma coisa, para que os cavaleiros levassem o corpo dele de volta para sua amada terra para ser enterrado, porque ele não iria querer ser enterrado em uma terra distante, longe da sua família. Pelo menos assim ele teria a honra de ter um descanso merecido. E agora então o Lu iria ficar ali e terminar o resto da cruzada, que já estava no final. Eles conseguiram expulsar o pessoal de árabe do sultão Jafar dessa província, do país da Estália. E agora eles estavam voltando para casa aos poucos. Durante a viagem de volta, no acampamento, eles foram atacados por Skavens. Aqui fica Skaven Blight, mas isso aí é mito, isso aí não existe. Eles foram atacados por uns mutantes ali que pareciam ratos, com umas facas esquisitas que brilham no escuro, mas ignore isso aí, nada pra ver aqui. Durante esse conflito, ele estava paralisado, no caso, sendo levado numa maca dentro de uma tenda, e 3 Skavens entraram na tenda e viram ele ali agonizando pelo veneno. Os Skavens iriam matá-lo, e naquele pouco pensamento que ele conseguia ver, ele falou: não, ó dama do lago, não me deixe morrer assim. Eu não quero morrer envenenado, nem com sei lá o que aconteceu comigo que aquele Aborash fez. Mas eu não quero morrer por um maldito homem-rato. Ia ser uma vergonha, uma morte não digna. Nesse momento, entrou um cavaleiro na tenda e matou 2 dos 3 Skaven que estavam presentes. E o terceiro Skaven, como todo Skaven faz, acovardado de medo pedindo clemência, o cavaleiro puxou a espada, olhou para o Skaven e apontou para aquele cara deitado na maca e fez o sinal para o Skaven cortar a garganta dele. E o cavaleiro saiu. O quê? Tem mais alguém ainda planejando a morte do nosso Duque Vermelho, mas ele não podia falar, ele não podia se mexer, o Skaven não ia olhar o queijo dado nos dentes, sei lá como é que se fala isso em Skaven. Bem, mesmo assim, ele pegou uma daga então, e ele iria matar aquele cavaleiro ferido para
para salvar o seu rabo. Nesse momento, felizmente, o mais honrado dos guardas, que eu vou chamar de Alfredo, porque eu acho engraçado. Aliás, o nome dele não é Alfredo, obviamente é um nome francês, que eu não vou nem tentar pronunciar, porque eu não vou conseguir. Então vou chamar ele de Alfredo, que eu achei divertido. O Alfredo foi o mesmo que encontrou ele caído, foi o primeiro a ir procurar o seu senhor, e quando ele achou ele caído no deserto, ele pediu uma coisa, o Duque pediu: me deixe morrer, Alfredo, eu não mereço voltar. Ele queria dizer que ele estava contaminado, mas ele não conseguia falar, e o Alfredo falou: não, meu senhor, você vai voltar para casa comigo. Ele botou ele nas costas e levou ele embora. Então, eu podia chamar de Igor também, acho que Igor seria mais. Alfredo é mais legal. Aí então, agora o Alfredo salvou ele mais uma vez. Ele iria morrer e não levar, seja lá o que ele tá contaminado, de volta para casa. Mas agora era tarde, o Skaven morreu. Não se faz isso, Alfredo, não se mata o ratinho. E ele acabou criando um problema maior. Quando eles embarcaram no barco para voltar para sua terra natal, o barco pegou fogo e eles tiveram que se retirar, nadando e deixando boa parte da carga e das coisas para trás. Mais uma vez, o maldito Alfredo podia ter deixado ele se afogar, mas o Alfredão ajudou ele a chegar em segurança no cais, e sem um navio para levar eles agora, eles optaram por ir a pé. Iria ser mais seguro. A viagem a pé atravessa algumas florestas e durante esse caminho eles foram emboscados por 50 pele verdes. Orcs, goblins começaram a cercar o acampamento e atacar. Tu pode dizer, um orc para um cavaleiro da Bretônia não é nada, mas eles eram 9 cavaleiros contra 50 orcs. É meio difícil aí, tá desbalanceado, mesmo que alguns fossem goblins, ainda era uma quantidade absurda. E durante aquele conflito, o nosso Duque Vermelho, vendo 2 dos seus cavaleiros morrerem, tentando defender ele não aguentava a vergonha de estar ali incapacitado, vendo os outros lutarem as suas batalhas. Ele começou a ter uma sede de sangue, e naquele momento ele sentou na maca. Ele olhou para um pele verde, o pele verde estremeceu olhando para aqueles olhos vermelhos. Bem, já era tarde. Ele pulou assim, ele deu um surto de força e agressão, que ele se jogou em cima do pele verde a uns 10 metros de distância. Ele arrancou a cabeça do pele verde com a mão. Ele começou a cortar gargantas, arrancar braço, puxar os pedaços de pele verde para um lado e para o outro. Até que o Warboss, o chefe da tribo, chegou próximo para enfrentar. Quando o Pele Verde chegou próximo, ele pulou por cima da cabeça dele e ele girou o pescoço e fez tac! E arrebentou a coluna do Pele Verde, que é um negócio impressionante, humanamente impossível isso aí. Tinha uma força surreal correndo nele. E depois de quebrar o pescoço do Warboss, os Pele Verdes sabidamente fizeram a tática Skaven de fugir pelas suas vidas, deixando ali os sobreviventes. E aí, ele caído no chão, olhou para as mãos cheias de sangue e ele teve um surto. Ele queria tomar aquele sangue, mas tomar sangue era uma coisa impura, isso era desonroso, ele não poderia fazer isso. E ele estava resistindo àquela sede de sangue, e nesse momento ele desmaiou, apenas para acordar dias depois no seu castelo em Aquitaine. Ele tinha sido dito por morto. Como assim? O veneno parou o coração dele
ele morreu. Ele não tinha mais batimentos, ele não estava mais respirando, ele morreu. Ué, mas peraí, ele morreu, mas ele estava aqui. Como assim? Como assim isso? Como é que pode? Peraí, não faz sentido. Bem, o Duque, ele morreu, mas passava bem, porque o que o Aburesh deu para ele foi o ritual do beijo de sangue. Quando tu toma parte do sangue do vampiro, é que tu se transforma no vampiro em si. E agora ele virou um morto-vivo, uma aberração, uma criatura desonrosa, um erro. Não, isso não poderia ficar assim, mas era ele ainda. Apesar daquela sede de sangue e da maldição, ele era ele continuava sendo ele, e agora ele estava em casa. Então a primeira coisa que ele perguntou é: cadê mon amour? Onde é que está a minha paixão? Onde é que está a minha vida? Ele pediu pela sua esposa. Eu não queria estar na pele de quem teve que dar a notícia para ele, mas como ele tinha morrido, a esposa dele não aguentou e se jogou de uma janela e se suicidou. Ele havia perdido não só a própria vida, mas o sentido da vida dele. Aquela que ele amava, a sua família, foi tirada dele com um golpe só, em um segundo para o outro. O mundo dele desmoronou. Outro detalhe, durante aquele tempo que ele estava em coma, que ele foi considerado por morto, ele escutava coisas, muitas coisas. E nesse momento, meus amigos, prepare seu coração, pois no momento todo seu sangue está de volta. Bem, começa a novela. Naquele tempo que ele estava em coma, ele escutou quem é que queria matá-lo. Era o seu sogro. O quê? Desculpa, o seu sogro não. O sogro do seu irmão. Pois é, o pai da mulher que o Louis casou queria que os filhos da sua filha herdassem a província de Aquitaine. Por ser um dos locais mais ricos da Bretônia, ele queria que os seus netos tivessem aquele local. E para isso, ele precisava se livrar do atual Duque mais velho, que seria o nosso herói, o Duque Vermelho, o Eusif. Bem, para isso, ele contratou alguns cavaleiros que realmente não gostavam muito dele para executá-lo. E nesse trabalho para matar ele, eles acabaram arruinando a sua vida. Mas agora o nosso herói sabia do que aconteceu. E quando a notícia chegou que ele estava vivo, esse cara, que era no caso o sogro do irmão dele, ele estava trabalhando como steward. Steward seria administrador. É a pessoa que faz a parte de contabilidade, de estoque, de finança, de tesouro, de cobrança de imposto. Que assim, um nobre da Bretônia tem coisa melhor para fazer do que ficar contando moeda. Ele tem que cortar a cabeça de gigantes, ele tem que enfrentar Homem-Esfera, orcs e qualquer coisa do mal. Ele não pode ficar administrando tudo. Então esse administrador era de uma família nobre, teoricamente da família do irmão dele também, agora então tá tudo em família ali. E quando ele descobriu esse complô para matar ele,
E vendo que isso causou a morte da sua amada esposa e a destruição da sua vida, e essa maldição da sede de sangue que acometia ele agora, ele pegou o sogro do irmão dele, ele enfiou os dentes no pescoço, ele tomou quase que todo o sangue e no final ele arremessou ele da janela para ele aprender o que é bom, para ele ter a mesma morte da sua amada. Então, momento drama de família. As histórias dos vampiros é cheia de drama de família, por isso que eu chamo de novela, mas é isso, muito triste, lamentável. E agora que ele não tinha mais um motivo para viver, agora que ele acreditava que o irmão dele tinha mandado matar ele, mal sabia ele que não tinha sido o irmão dele não tinha nada a ver com isso. O Louis, o correto, realmente nunca desejou mal pro seu irmão. Isso aí foi tudo coisa do sogro dele, que era uma pessoa extremamente gananciosa e sem honra, que faria de tudo para adquirir as terras dele. Bem, ele não se importava com isso, porque ele queria achar um culpado pela morte da sua amada, um culpado por que aconteceu com ele, e aquela sede de sangue começou a deixar ele mais e mais insano. Aí que vem o outro nome que ele tem, a escória de Aquitaine. Nesse momento, ele começou a levantar um exército de mortos-vivos e servos mortos-vivos, porque um morto-vivo o obedeceria cegamente, não mais iria tentar matá-lo, incluindo o nosso amigo Alfredo, sempre babacão por ele, tentando ajudar ele em todos os momentos. Ele servia ele aqui, mesmo ele sendo um vampiro, porque ele era o senhor dele. E aí, no caso, ele perguntou: Alfredo, eu quero que você me sirva, você foi o único leal, você vai me servir eternamente. Aí o Alfredo falou: senhor, agradeço, mas eu não quero viver para sempre, eu quero ter uma família e filhos. E nesse momento, o Eusif enfiou os dentes no pescoço e depois decapitou ele, transformando ele num Wraith King, numa criatura morta-viva, porque ele reanimou ele depois, mas ele não é um morto-vivo qualquer, é um morto-vivo mais capaz, que mantém um pouco da sua inteligência de como ele era em vida. Então agora ele iria ser um servo imortal pro Eusif, além de matar o seu mais fiel cavaleiro. Alguns, acredite ou não, alguns cavaleiros ainda vinham para cá, porque ele virou uma lenda nessa grande cruzada, até porque ele morreu e voltou. Então ele virou uma lenda na Bretônia, o pessoal vinha para cá para servir ele, e ele recrutou um exército tanto de mortos-vivos quanto de pessoas vivas que lutavam por ele pela lenda e pela fama que ele tinha. E agora ele declarou que o Louis era um traidor, o Louis queria tomar as terras dele, o Louis tentou matar ele, e ele iria agora enfrentar o seu irmão. Nesse momento, ele levantou as forças de mortos-vivos, ele levantou cavaleiros já mortos de outras eras, ele invadiu tumbas e coisas assim, e cada vez mais as pessoas que tinham um pouco de sanidade percebiam que ele era meio fora e começaram a fugir disso aqui e seguir o Louis, e o Louis reuniu as forças da Bretônia inteira para enfrentar o seu irmão. Quando o Louis chegou de viagem da cruzada contra os árabes e descobriu que o irmão dele agora estava reanimando os mortos, ele: opa, isso aí não é normal, isso aí não é da dama, vamos enfrentá-lo. E ele levantou então
um grande exército para parar o seu irmão. Falando em dama, a dama possui algumas representantes mortais que são chamadas sacerdotisas e a fada madrinha, mas isso é outra coisa. Então, uma dessas sacerdotisas chegou para o rei e falou: meu rei, é o seguinte, contra o seu irmão, com a força profana que ele possui no momento, você deve enfrentá-lo de dia. E no caso, o Lui escutou, ele era uma pessoa assim que sabia escutar, e ele então decidiu escolher o horário ideal para levar o exército ao encontro do exército do seu irmão, durante um fatídico dia, num local chamado Campos de Seren, no caso Serenfield em inglês. É importante esse local, deixa na memória. Aqui, as forças do Duque Vermelho, que agora era chamado a Escória de Aquitânia, a escória vampírica de Aquitânia, na verdade, enfrentariam as forças da Bretônia, que estavam lutando para tirar esse veneno, essa corrupção dos mortos-vivos da sua amada terra natal. E durante essa batalha, as forças se enfrentaram. Os cavaleiros da Bretônia lutando contra os cavaleiros esqueletos reanimados. Os arqueiros camponeses atirando flechas e flechas e flechas que caíam no meio dos esqueletos dos zumbis, não fazendo muito dano. Era uma luta que as forças vivas estariam perdendo por questão de atrito, já que os mortos podem ser ressuscitados de novo, enquanto os vivos não têm esse luxo. E claro, alguns soldados vivos ainda lutavam pelo Duque Vermelho porque eles acreditavam que ele estava com a razão, mas era uma minoria em comparação ao grande exército nobre da Bretônia, porque ele estava fazendo várias atrocidades, incluindo matar os próprios camponeses para tomar o sangue. Assim, quando o teu senhor começa a cortar a cabeça de um monte de civis que ele prometeu proteger para tomar o sangue, meio que liga o alerta, tem alguma coisa errada nisso aí. Alguns não perceberam, tudo bem, eles são um pouco mais lentos aqui na Bretônia, mas em geral, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de atrocidade, tu meio que pensa que tu tá do lado errado, que talvez vocês estejam do mal. Mesmo assim, foi uma luta épica. E durante o conflito, o rei Louis estava enfrentando as forças dos mortos-vivos na frente da batalha, quando de repente os mortos-vivos começaram a abrir a linha para deixar ele passar. O Duque Vermelho veio com seu corcel ressuscitado e os dois se encararam. No caso, eles devem ter trocado ali algumas ofensas e o Duque acelerou na direção do irmão e o irmão pegou uma lança abençoada que um cavaleiro do Graal próximo entregou para ele e correu na direção do irmão. Durante esse ataque, onde os dois corriam igual aqueles cavaleiros em duelo, não sei se já viu aqueles campeonato medieval, mesma coisa. Uma forte luz se abriu porque estava nublado o dia. Uma magia que o Duque Vermelho fez criou uma nuvem escura sobre o campo de batalha, permitindo que os seus soldados mortos-vivos andassem. Porém, um buraco na nuvem apareceu, a sacerdotisa abriu exatamente em cima de onde ele estava, e aquilo o cegou e o enfraqueceu. Quando ele se deu em conta no que estava acontecendo, ele olhou para baixo e viu uma gigantesca lança empalada no seu peito. Eu acredito que foi a última coisa que ele viu antes de cair do cavalo. E agora, a magia que ligava os mortos-vivos e mantinha eles em pé começou a se desfazer e eles voltaram ao pó. Enquanto isso,
o Louis saiu do cavalo e pegou o corpo do irmão, agora com aquela estaca de madeira enfincada no peito. O Louis abraçou ele no peito e começou a chorar, e dizendo por quê. Porque, meu irmão, um homem tão bom não deveria ter esse final. E ele pediu para naquele local construir uma estátua, aliás, um obelisco, é meio que como eu vou te explicar, uma torre, sim, eu não sei se já viu um obelisco, mas é uma torre homenageando e contando a história do irmão dele, até o momento dele ter sido amaldiçoado. Nenhuma palavra do que aconteceu depois de ele virar um vampiro deveria ser colocada ali. Eles levantaram uma estátua de bronze para marcar também o local e fizeram uma homenagem pós-morta a ele. E a sacerdotisa chegou pro Louis, que tava ali chorando, declarando que era para levantar a estátua e fazer uma homenagem pro irmão dele, dizendo: ô meu rei, seguinte, é vampiro, melhor queimar para ter certeza que ele não vai voltar, às vezes até queimando esse desgraçado volta, então recomendo queimar bem. E o Louis falou: não, o meu querido irmão não merece ter esse fim, ele merece ser homenageado como os nobres da Bretônia, porque é isso que ele é. Bem, aí ela falou: tá, Louis, é o seguinte, cara, vampiro volta, cara, tu tem certeza? E ele falou: sim, meu irmão eu vou enterrar, eu não vou queimar meu irmão. Aí ela falou: tudo bem, mas então posso pelo menos criar umas proteção mágica aqui para não acontecer nada. Aí ele permitiu, e o irmão então foi enterrado embaixo dessa enorme estátua, muito protegido, com várias proteções mágicas, para que principalmente ele nunca mais pudesse sair. E ali ele ficou por mais ou menos 1000 anos, enterrado. Eu imagino o momento que ele acordou lá embaixo, extremamente emputecido, querendo sair, vingança e não sei o que. Normalmente, quando um vampiro fica sem beber sangue, ele começa a se transformar e virar um Vargulf, uma criatura monstruosa, mais morcego do que gente. É uma abominação, é uma besta, completamente perde, ele não consegue mais pensar ou ter lógica. Talvez pelo fato dele ter sido empalado por uma lança abençoada, meio que segurou a maldição. Talvez aquelas proteções mágicas que ela colocou modificaram um pouco o curso da maldição. O importante é que ele acordou lá dentro, se virando de um lado para o outro no caixão, sem conseguir sair, sem poder fazer nada, por malditos 1000 anos. E durante esse tempo, ele diz, porque essa história que eu estou trazendo a vocês, ele contou para um bardo numa taverna da Bretônia, contou a história do Duque Vermelho, um vampiro enlouquecido que veio para matar e exterminar as pessoas de Aquitaine e que foi derrotado pelos nobres cavaleiros da Bretônia. Quando o bardo foi dormir, apareceu uma figura no quarto dele que falou: eu gostei da sua música, mas a letra tá errada. E aí ele começou a dizer o que aconteceu. Então essa história, teoricamente, segundo um bardo, né, não sei o quanto dá para acreditar nos bardos, mas ela vem diretamente da boca do vampiro. E ele disse que ele se manteve são durante aquele tempo que ele estava no caixão, porque ele começou não a pensar na maldição em si, não a pensar no que ele se tornou agora, mas na época boa da sua vida, na época que ele era um cavaleiro, um general, na época que ele liderava exércitos, na época das táticas, na época da grande cruzada contra os árabes ali na Itália, ele lembrava disso, da parte boa, da alegria da vida, e não da maldição e do que aconteceu depois.
E isso manteve ele firme durante todo aquele tempo. Pois é, o tempo passa e eu vi duas fontes diferentes, mas algo entre 500 anos e 1000 anos se passaram desde que ele foi visto a última vez. E desse período, muita coisa mudou na Bretônia, muita coisa mudou mesmo, considerando que em média um camponês da Bretônia vive uns 40, 50 anos, então são mais de 10 gerações já passaram aqui. Muitas coisas mudaram, famílias desapareceram, famílias surgiram, muita coisa aconteceu. E durante esse tempo, ele estava preso na sua caixinha, rodando para um lado e para o outro, pensando nos tempos melhores e nos dias de glória. Quando, nesse período agora, duas famílias da Bretônia estavam se enfrentando. Uma família odiava a outra e, coincidentemente, uma família era a família do Alfredo, o mesmo sobrenome que o Alfredo tinha lá atrás, e a outra era a mesma família do cara que tentou assassinar ele na barraca. Lembre-se que ele deixou um Skaven viver. Pois é, ele foi o mesmo que botou fogo no barco. Esse cara, no caso, o sobrenome dele, as duas famílias agora estavam se enfrentando. E só coincidência isso. É meio que novela, vampira, novela. Então não é a história dessas famílias. Agora a gente tá falando do Duque Vermelho. Então vamos ao que interessa. Bem, a família descendente do traidor, ele tinha agora o melhor espadachim de Aquitânia. Ele era famoso, ele era absurdamente popular. E, no caso, um dos chefes da outra família, da família do Alfredo, que sempre foi meio fora da casinha, colocou o filho adolescente dele para enfrentar esse espadachim. Obviamente o adolescente perdeu, só que ele utilizou táticas desonrosas e por isso o filho dele foi executado, perdendo seu filho em batalha. Primeiro, por que ele mandou o filho dele para morrer, eu não sei. E foi ele que pediu pro filho fazer táticas desonrosas. Então, ele culpou outra família pelas coisas que ele fez. Coisa da família do Alfredo, eles não batem muito bem da bola. Pois é, agora ele juntou mais um mais um outro membro da família para fazer um acordo com uma bruxa. E o acordo com essa bruxa era o seguinte: ele queria ter o poder para derrotar esse espadachim. E a bruxa falou: deixa comigo, fala pra mim o que aflige esse seu coraçãozinho, que eu resolvo pra vocês. Você quer poder? Eu sei onde é que tem poder. Tem poder naquela cripta ali. Aí eles foram até a cripta à meia-noite, num dia de lua cheia, as duas luas cheias para dar mais atenção. E lá era a cripta do nosso Duque Vermelho. E a bruxa então fez um ritual para quebrar as proteções mágicas e abrir a tumba. O objetivo deles não era ressuscitar o Eusif, jamais foi isso. O objetivo era tentar adquirir aquele poder e meio que por uma forma mágica transferiu o poder ao novo garoto que iria ser o herói dessa segunda família para enfrentar o campeão da outra família. Era uma ideia idiota, não sei porque eles fizeram isso, mas o cara tava obcecado. Esse chefe da família aqui do Alfredo me lembra aquele rei do Senhor dos Anéis, o terceiro Denethor, que manda o filho pra morrer lá numa batalha perdida em Osgiliath, porque é a mesma coisa, assim, ele quer ganhar aquilo, ele tá obcecado, ele tá fora da casinha, tá insano, e como ele é o rei, ele manda. No caso aqui, como ele é o chefe da família, ele manda, e o pessoal não sabia dizer não pra ele, então ele teve uma ideia idiota, e o pessoal foi com isso. E agora, no momento que eles abriram o caixão, o Eusif abriu o olho e falou: tu não imagina a sede que eu tô nesse momento. Ele atacou todo mundo que tava ali. Agora,
tomando sangue e ressuscitando seus corpos. Eu falei todo mundo que estava ali, minto, um deles não. O aprendiz da bruxa, que era um necromancer, conseguiu sobreviver porque ele tomou o sangue dos outros, ele já estava saciado. Então, felizmente, ele falou que ele iria ser útil, meu senhor. Ele olhou para ele era uma coisa só pele e osso mesmo, quase não ia ter sangue nenhum naquilo ali, não valia nem a pena matar. Mas ele tomou o sangue da bruxa e transformou ela em uma banshee, um espírito amaldiçoado a vagar na terra. Ele absorveu ali o sangue e depois usou uma magia para ressuscitar ela, transformando ela nessa criatura. Ele agora tinha um necromante do seu lado, um aprendiz de necromante, né? Porque o cara realmente era bem incompetente, e 2 zumbis, porque ele ressuscitou os 2 idiotas, os 2 da família do Alfredo, para lutar por ele. E agora iria começar a sua vingança. Quanto tempo se passou? Provavelmente alguns dias, e ele iria enfrentar o Louis, porque o Louis foi desonroso. Ele só venceu por causa da luz do sol e daquela sacerdotisa maléfica. Agora não mais. Ele iria ter uma revanche, ele iria mostrar pro Louis, ele era o melhor espadachim do mundo, ninguém iria ganhar dele, ele tava bem da bola. O necromante tava olhando pra ele falar sozinho, tava, ok, senhor, beleza, por favor não me mate, mas o senhor tá bem? E aí, no caso, enquanto ele falava sozinho, o Duque Vermelho falou pro necromante, apontando a espada pro pescoço dele, vamos à minha casa agora. Então o necromante disse, ok, senhor, vamos pra onde o senhor quiser, tamo junto. E ele começou a seguir ele, porque ele ficou insano. Agora é onde ele iria ganhar o nome de Duque Vermelho, mas durante esse período ninguém sabia o que tinha acontecido e que ele tinha voltado. Ele então foi até a ruína do seu castelo. Durante esse período, um vigia, no caso, existia um cavaleiro que foi ordenado a ficar sempre de olho na tumba do irmão, já que a sacerdotisa falou que ele ia voltar. Então o rei Louis delegou para um cavaleiro ficar sempre de vigia. No caso, aquele cavaleiro morreu, mas a família dele continua protegendo o local. O vigia dessa época, depois de 1000 anos sem nada acontecer na tumba, chegou lá de manhã, um monte de sangue no chão, um caixão aberto, uns sinais de magia ali, tudo, as magias que protegiam o negócio destruída. Ele, opa! Aí nesse momento ele começou a cavalgar e pedir ajuda para enfrentar seja lá o que saiu dali, porque ele sozinho não ia poder fazer nada, e ele começou a alertar as famílias nobres locais pro perigo que o Duque Vermelho tinha saído da sua tumba. Mas vai levar um tempo até que as forças da Bretônia venham enfrentá-lo, e no momento pouquíssimo ou quase ninguém sabe que ele está andando por aí, e ele chegou então junto com o seu necromancer e os seus zumbis e uma banshee no seu castelo, e olhando o castelo era apenas ruínas. Ele então falou pro necromancer, puxou ele assim pelo ombro e disse, veja a glória da minha casa, meu lindo castelo. E o necromante falou, claro, maravilhoso senhor, nossa, que castelo. E ele começou a andar nas ruínas até o momento que ele chegou numa parede que tinha o retrato da sua esposa. Claro, não agora não tinha mais nada ali, apenas ruínas, mas era ali que ficava o retrato dela. E aí ele viu a ruína de verdade e ele teve um segundinho de sanidade. Ele começou a chorar, ficou triste ali, viu o que aconteceu e ele falou, Alfredo! E no caso, o necromante chegou mais perto e falou, senhor, não tem ninguém aqui, o senhor não deveria ficar gritando assim no meio do nada. E ele de novo, Alfredo! E aí, de repente, uma porta se abriu, assim, os escombros foram pro lado, e o Alfredo aparece, vindo do subterrâneo. Ele voltou, o Alfredo estava vivo.
E o Alfredo agora falou: meu senhor, eu tenho os cavaleiros, eu guardei eles também. E os cavaleiros começaram a sair ali do porão do castelo e começaram a se juntar. O necromante não acreditava que esses caras estão esperando ele há 1000 anos ali, esperando ele voltar. Mas eu acho até que os corpos dele se desfizeram, mas agora com a presença dele no local, a magia voltou e eles conseguiram estar reanimados de novo, e eles acordaram novamente para servir o seu senhor. Agora ele tinha o seu segundo no comando, o Alfredão, e no caso um contingente de Black Knights, os Cavaleiros Negros, os Cavaleiros Reanimados, que eles retêm uma parte da sua habilidade e experiência de vida em combate. Então agora, com uma força de elite de mortos-vivos, ele iria começar a sua vingança. Qual era a vingança dele? O Duque Vermelho, como ele ficou conhecido agora, ele começou a atacar os locais que ele atacou da última vez. Locais que já nem existiam, cidades que já foram abandonadas. Ele começou a sitiar e cercar ruínas. E ele estava fora. Pobre daquele camponês inocente que cruzou com os exércitos mortos-vivos nessa época, porque eles acabaram sendo mortos e executados ali sem necessidade. Mas ele ia de lugar para lugar, ressuscitando os mortos e atacando tumbas e procurando novos cavaleiros para adicionar para o seu exército, até o momento que ele começou a atacar tumbas de cavaleiros do Graal, locais sagrados, locais que o povo da Bretônia vê como um altar vivo para um santo. Então, quando ele começou a fazer isso, a fama dele começou a crescer, e até aquelas duas famílias que lutavam uma contra a outra se uniram e levaram um pedido de ajuda para tentar derrotar esse monstro diretamente pro Duque da Aquitânia. Então, agora o novo Duque da Aquitânia, no caso que ele considerava o Duque Vermelho, achava que ele era um usurpador do seu trono, que tomou o trono ilegalmente, iria vir para resolver. Durante esse período, tem toda uma sub-história bem legal de ele enfrentando o chefe daquelas famílias que se odiavam, e ele enfrentando o filho dele, que era esse campeão, que se dizia o melhor espadachim da Aquitânia, e o Eusif derrotou ele com extrema facilidade e achou ridículo eles considerar o melhor de alguma coisa e matou ele por isso, que é uma história bem interessante, porque o livro deixa entender que esse cara é tipo o herói que ele vai derrotar o Eusif, mas não, ele se ferra e ele perde totalmente. Por isso que as duas famílias se unem para tentar chegar e chamar uma ajuda superior. Durante esse período, então, começou um tempo de terror, um tempo de devastação, aonde os mortos-vivos novamente faziam a festa e a destruição nos reinos da Bretônia, no caso, o reino, no Ducado da Aquitânia, um pedaço da Bretônia. Até então, que o conde atual da Aquitânia, para não confundir, eu vou chamar ele do atual e o outro Duque Vermelho, porque os dois são Duque. No caso, ele junto com uma sacerdotisa e com um exército de cavaleiros se juntou para derrotar esse exército de mortos-vivos. E adivinha só aonde eles escolheram fazer a defesa? No mesmo local que ele perdeu a última vez, porque eles observaram, pelos relatos que eles trouxeram até então dos sobreviventes, é que ele estava fazendo o mesmo trajeto que ele fez há 1000 anos atrás. Como ele foi derrotado nos campos de Seren, ele iria para lá para fazer a batalha final.
E eles colocaram estacas, eles destruíram uma ponte para funilar os mortos-vivos num caminho menor. Eles se prepararam ao redor do rio, arqueiros em cima da montanha, os cavaleiros prontos para descer um ataque, os soldados a pé fazendo uma linha de defesa na frente dos arqueiros, e estacas de madeira foram colocadas para desacelerar o avanço dos cavalos mortos-vivos do outro lado. Eles estavam prontos para um ataque frontal, e enquanto o exército se organizava, o duque atual, junto com a sacerdotisa, estabeleceram um plano para chamar a atenção e cortar a cabeça do exército inimigo. Eles precisariam atrair o Duque Vermelho. Para isso, ele pegou uma bandeira antiga da época que o Duque Vermelho era vivo, um símbolo do Louis o Correto, e com essa bandeira ele foi em direção aonde os mortos-vivos tinham sido vistos a última vez. Ele acenou ela bem alto e saiu correndo de volta para a defesa. Quando o Elsife, o Duque Vermelho, viu aquilo, ele imediatamente pensou: meu irmão, aquele traíra, eu vou te matar. E ele parou o que ele estava fazendo. Ele estava dentro de uma tumba, de um local de sepulcro, de um santo, um cavaleiro do Graal chamado Galande. O Galande veio depois que ele foi enterrado, que ele não sabia quem era um cavaleiro do Graal da Aquitânia, extremamente famoso, muito honrado. Ali estava escrito as coisas que ele tinha feito durante a vida, e depois de uma longa vida a serviço da Dama do Lago, a maior honra que alguém da Bretônia pode adquirir, ele estava descansando ali. E no momento que o Elsife viu aquela bandeira, ele parou de dessacrar a tumba do Galande e ele decidiu então atacar com o que ele tem agora. O necromante, no caso, um auxiliar de necromante, que ele era o aprendiz da bruxa, não sabe muita coisa. Ele pediu para ele: senhor, nossas forças estão incompletas, continue levantando os mortos. E no caso, o Elsife tentou soltar ele do braço e pegou a espada e cortou ele no meio. Ele matou aquele aprendiz de necromante e ele foi para o campo de batalha. Ele estava com os olhos cheios de raiva e sede de sangue para se vingar do seu irmão, que usurpou o seu trono, que tomou a sua terra, que tomou a sua vida. Ele iria matar o seu irmão. Na cabeça dele, ele achava que o Louis ainda estava vivo e ele achava que o Louis era agora o Duque da Aquitânia. Ele levou então as suas forças até os inimigos. Ele mandou executar todos os carniçais da cripta ou qualquer coisa que era viva, transformou eles em zumbis, e ao invés de atacar pela ponte e o funilamento que eles tinham feito, eles atravessaram o rio, indo por trás dos arqueiros das tropas de qualquer defesa que eles tinham feito, num local não tão vantajoso para a cavalaria. Ele realmente era um gênio tático, ele sabia usar o melhor do seu exército no momento e pegou as forças do Duque da Aquitânia totalmente despreparadas por atacar pelo rio diretamente. Foi uma luta e tanto, até o momento que aconteceu algo muito semelhante ao que aconteceu lá atrás, há 1000 anos atrás. O Duque ele estava enfrentando, o Duque da Aquitânia, no caso, estava enfrentando os mortos-vivos quando eles abriram uma passagem. E lá veio ele, lá veio o Duque Vermelho, lá veio o Elsife, gritando: Louis, seu traidor, usurpador, eu vou te matar. E ele começou a galopar cada vez mais rápido, e o atual Duque começou a correr na direção dele, como aconteceu há muito tempo atrás, só que dessa vez não teve raio de sol.
O Eusif é extremamente capaz. Ele defletiu a lança do cavaleiro da Bretônia e enfincou a sua espada longa, atravessando o peito do cavaleiro, que caiu no chão. Do mesmo jeito que da última vez, ele desmontou do cavalo, ele tirou o capacete do seu inimigo para olhar nos olhos da cara do seu irmão morrendo, porque ele queria ver e saborear a sua vitória. Quando, meus amigos, momento da novela, espero que vocês estejam com os lencinhos de papel próximo, porque agora é uma cena emocionante. Ele olhou e ele não viu o seu irmão, ele viu os olhos da sua amada. Aquele que ele matou não era um descendente do seu irmão, era um descendente dele. E nesse momento ele descobriu que o Galande, aquele cavaleiro do Graal, que ele dissacrou a tumba, não era um cavaleiro qualquer, era o seu único herdeiro. A sua esposa teve um filho enquanto ele estava lutando num país estrangeiro. E ela tinha deixado a ele uma família, ele tinha por que viver, mas ele estava tão cego de sede de sangue e raiva que ele não percebeu, e ele foi em direção à vingança, e ele nem pensou que ele acabou jogando fora a chance de ver o seu filho e o conhecê-lo, e o seu filho, apesar disso, seguiu honrado e fez o que ele queria que ele tivesse feito, e no fim ele acabou dessacrando a memória do seu filho. Para quê? Para quê? Para tentar se vingar do seu irmão, que não tomou o terreno deles. Esse aqui era o seu descendente, ele sabia disso. Ele acabou se vingando de nada, ele acabou trazendo a morte para a própria família. A vergonha e a desonra era dele. Nesse momento, ele subiu no cavalo e começou a desaparecer no meio das legiões de mortos-vivos que estavam agora se desfazendo e virando pó. Até hoje, nós não sabemos o que aconteceu exatamente com ele, mas ele sumiu. Acredita-se que ele ainda ronda nas florestas de Chalon, que é uma região aqui da Aquitânia. Alguns contam histórias de que ele ainda é uma ameaça, uma coisa que amedronta os locais aqui da região onde uma vez ele jurou defender. Outros acham que não, que ele continua liderando agora para defender e manter o código de honra, assim como o filho dele fez. Mas a gente sabe que a mente dele está muito afetada, e ele vive numa dualidade entre as coisas do passado e as atuais, e o que a gente sabe é que o corpo dele nunca foi achado, e provavelmente ele está lá fora com sede. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e estejam com Sigmar.